Eu fui expulso da empresa que ajudei a construir. Meu irmão me demitiu, mas eu sou dono de 72% do negócio. A reunião de acionistas não passou de um ato de retaliação. Eu nunca imaginei que um dia precisaria contar essa história, mas chegou um ponto em que guardar tudo só estava me fazendo adoecer por dentro. Sempre achei que entendia o que era lealdade familiar, até descobrir que meu próprio irmão era capaz de me demitir da empresa que eu praticamente construí do zero. A ironia é que, no papel, eu era dono de 72% da companhia, mas naquela sala de reunião, cercado de olhares frios, me senti como se fosse apenas um intruso ali dentro. Tudo começou quando as divergências entre nós ultrapassaram o campo profissional e começaram a afetar nossa convivência fora da empresa. Meu irmão sempre quis reconhecimento, sempre competiu comigo, mesmo quando eu tentava fingir que não via. Ele queria o controle total, queria ser visto como o herdeiro natural da liderança, mesmo sabendo que quem levantou a empresa quando ela estava falindo fui eu. No entanto, o que realmente me destruiu foi perceber que aquela reunião de acionistas não tinha nada a ver com números, decisões estratégicas ou gestão. Era vingança. Eu vi isso nos olhos dele, vi isso no tom calculado das palavras, vi isso quando ele fez questão de ler, devagar, cada argumento preparado para me retirar do cargo. Foi humilhante, devastador, e mesmo assim eu fiquei parado, ouvindo, tentando entender como as coisas tinham chegado a esse ponto, tentando processar como meu próprio irmão podia me apunhalar daquela forma. No final, eu assinei os papéis quase no automático, ainda tentando racionalizar que talvez fosse um mal-entendido, mas no fundo eu sabia que não era. Era pessoal, cruel e premeditado. E aquilo foi só o começo. Depois da reunião, eu saí da sala sem olhar para ninguém, sentindo meu corpo inteiro tremer como se tivesse acabado de levar um golpe físico. Ainda ouvia as vozes deles atrás de mim, como um eco distante que eu queria esquecer. Eu sempre acreditei que a empresa era nosso legado compartilhado, algo que nos unia, mas naquele dia percebi que, para meu irmão, ela era apenas o campo perfeito para vencer uma guerra que ele mesmo criou. Quando cheguei ao estacionamento, sentei dentro do carro e fiquei ali, parado, olhando para o volante sem conseguir ligar o motor. O choque era tão grande que eu mal conseguia respirar. Uma frase não parava de martelar na minha cabeça: como ele teve coragem? Lembrei de todas as noites em claro, de todas as decisões difíceis, dos empréstimos que peguei no meu próprio nome para salvar a empresa quando ela estava prestes a fechar. Lembrei também de como ele entrou anos depois, quando tudo já estava estabilizado, com um cargo confortável que eu mesmo ofereci porque achei que estaria ajudando meu irmão a ter um futuro. No fundo, eu sempre soube que ele tinha ciúmes do meu protagonismo, mas nunca achei que isso se tornaria algo tão destrutivo. Fiquei revivendo cada detalhe da reunião, tentando encontrar alguma lógica, algum motivo racional que justificasse aquela votação absurda. Mas não havia. Era uma articulação emocional, cheia de pequenas manipulações que eu só percebi tarde demais. A parte mais dolorosa foi saber que alguns acionistas que sempre estiveram ao meu lado preferiram o discurso dele, talvez por medo, talvez por conveniência. E nesse momento, parado dentro do carro, eu senti a solidão mais profunda da minha vida adulta. Eu tinha perdido minha posição, minha empresa e, pior de tudo, meu irmão. Nos dias seguintes, eu tentei manter alguma dignidade diante de tudo. Recebi dezenas de mensagens de funcionários chocados com a notícia, pessoas que trabalhavam comigo desde o início e que sabiam o quanto eu havia feito pela empresa. Alguns me ligaram chorando, outros revoltados, mas eu estava tão emocionalmente esgotado que mal conseguia responder. Meu irmão, por outro lado, começou a agir como se nada tivesse acontecido. Ele assumiu uma postura pública quase arrogante, dando entrevistas internas e falando sobre novas direções da empresa, como se estivesse inaugurando uma era brilhante que só seria possível sem mim. Cada palavra era uma facada. Uma parte de mim queria confrontá-lo, expor tudo, mostrar sua inveja, suas inseguranças e o jeito manipulador com que conduziu aquela votação, mas eu sabia que isso não me traria paz. A verdade é que eu estava lidando com uma mistura de luto e incredulidade. Durante anos eu coloquei minha família acima de mim mesmo. Acreditei que estávamos construindo algo juntos, que estávamos fortalecendo nosso nome para além das brigas e das diferenças. Nunca imaginei que ele enxergaria isso como competição. A humilhação pública do desligamento também trouxe uma onda de comentários maldosos e especulações. Alguns começaram a insinuar que eu havia perdido a capacidade de liderança ou que estávamos em conflito há anos. Ver essas versões distorcidas circulando me deixou em estado de impotência. Não queria entrar em uma guerra de versões, mas também doía ver meu nome associado a coisas tão distantes da verdade.
Era como perder não só a empresa, mas também minha reputação, construída com tanto esforço. E no fundo, eu sabia que isso era exatamente o que ele queria, que eu desaparecesse, que meu nome deixasse de ser maior que o dele. A parte mais difícil foi encarar minha mãe, que sempre tentou manter a paz entre nós dois. Ela me recebeu em casa com um olhar aflito, como se estivesse tentando entender onde foi que tudo se perdeu. Eu sentei no sofá e, pela primeira vez, desabei completamente. Contei tudo nos mínimos detalhes, desde as primeiras tensões até a articulação para me tirar da empresa. Ela ouviu em silêncio, apertando as mãos no colo, e quando terminei ela simplesmente disse que não conseguia acreditar que o filho mais novo tivesse feito aquilo comigo. O que ela não sabia era que aquilo já vinha sendo construído há anos, sutilmente, em pequenas atitudes que eu ignorei para evitar conflitos. Ela insistiu para que eu lutasse, para que tentasse reverter a situação, já que eu era o acionista majoritário. Mas eu me sentia traído em um nível que ia muito além do profissional. Não era apenas uma questão de cargos, era um rompimento emocional profundo, como se meu irmão tivesse me apagado da história da família. Fiquei pensando em tudo que ainda estava no meu nome, nos documentos que poderiam, teoricamente, me devolver o controle da empresa. Mas, pela primeira vez na vida, eu não queria brigar por aquilo. Eu queria entender por que meu irmão me odiava tanto a ponto de articular minha queda. Minha mãe tentou falar com ele, mas ele se esquivou, dizendo que tudo o que fez foi pelo bem da empresa, uma frase que soou tão falsa que eu tive vontade de rir. Naquele dia, percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Não havia mais retorno fácil, não havia reconciliação simples. Minha confiança será para sempre marcada pelo que aconteceu ali. Com o passar das semanas, comecei a perceber mudanças mais sutis que vinham da empresa. Mensagens deixaram de ser enviadas para mim, documentos foram migrados sem aviso, e meu acesso a informações internas foi cortado de forma definitiva. Era estranho ver minha vida profissional sumir em silêncio, como se eu tivesse sido apagado de um histórico que eu mesmo escrevi. Enquanto isso, meu irmão se fortalecia publicamente, usando um discurso de renovação, insinuando que a empresa precisava de novas lideranças mais alinhadas com o futuro. A cada discurso dele, eu enxergava insegurança mascarada por arrogância. Ele sempre quis ocupar o meu lugar, mesmo quando eu tentava dividir tudo de forma justa. Foi nesse período que comecei a refletir sobre minha responsabilidade em tudo aquilo. Talvez eu tivesse sido ingênuo demais. Talvez por querer manter a paz familiar, eu não tenha percebido que estava alimentando um ressentimento que crescia dentro dele há anos. Lembrei de reuniões antigas em que ele descartava minhas ideias só para afirmar sua presença, ou das vezes em que ele tentava assumir o crédito por trabalhos que eu havia feito. Eu sempre passei por cima disso para evitar clima ruim, mas agora estava claro que cada uma daquelas atitudes era uma preparação para me derrubar no momento certo. Ao mesmo tempo, a solidão foi se tornando uma constante. Pessoas que eu considerava próximas começaram a se distanciar, querendo evitar qualquer associação com conflitos internos da família. E eu, que sempre fui visto como referência, agora caminhava sentindo o chão sumir sob meus pés, tentando digerir uma traição que eu nunca teria coragem de cometer contra ele. Quando finalmente consegui respirar fundo e reorganizar minha rotina, percebi que a demissão tinha afetado muito mais do que minha carreira. Afetou minha identidade. Eu vivia para aquela empresa. Era meu propósito, meu orgulho, minha criação. E de repente tudo foi arrancado por alguém que deveria estar ao meu lado. Comecei a ter dificuldade para dormir, revivendo repetidamente o momento em que os acionistas levantaram as mãos votando pela minha saída, como se eu fosse algum problema a ser removido. O pior era lembrar do olhar vitorioso do meu irmão, um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar que dizia que eu ganhei. Eu começava a entender que aquela reunião não foi sobre gestão, crise ou estratégia. Foi sobre uma rivalidade que ele alimentou sozinho durante anos, enquanto eu enxergava apenas família. Houve dias em que pensei seriamente em entrar com uma ação para reverter a decisão. Eu tinha base legal para isso, afinal, a empresa era majoritariamente minha. Mas quanto mais pensava nisso, mais percebia que talvez o maior dano não fosse o profissional, e sim a perda do vínculo emocional que sempre achei que tínhamos. Não fazia sentido lutar para voltar a um lugar que se virou contra mim com tanta facilidade. Eu queria paz, queria reconstruir minha vida com algo que não envolvesse essa ferida aberta. E a verdade é que uma parte de mim tinha medo de me tornar alguém que eu não reconhecesse, motivado apenas por vingança, o mesmo sentimento que destruiu meu irmão por dentro antes de destruir nossa relação. Então decidi me afastar, tentar entender quem eu era sem aquela empresa e sem ele. Mas tomar essa decisão não tornou nada mais fácil.
Foi nesse período de afastamento que percebi como eu tinha negligenciado outras áreas da minha vida por causa da empresa. Amigos que eu não via há meses começaram a me procurar, preocupados com meu sumiço. Saí para conversar com alguns deles, e pela primeira vez em muito tempo, comecei a falar do ocorrido sem chorar ou sentir o estômago embrulhar. Eles ficaram indignados, revoltados, e alguns até sugeriram confrontar meu irmão pessoalmente, mas eu sabia que isso só criaria mais ruído. O que eu precisava naquele momento era me reencontrar, não reacender uma batalha. Comecei uma rotina mais simples: caminhar pela manhã, cozinhar minhas próprias refeições, ler novamente livros que abandonei ao longo dos anos. Passei a perceber o quanto eu estava esgotado, não apenas pelo trabalho, mas pelas expectativas que carregava, pela pressão constante de manter a família unida através da empresa. Cada passo dessa nova fase me fez perceber que talvez eu tivesse colocado responsabilidade demais sobre mim mesmo. E, apesar da dor, havia também um certo alívio silencioso por não precisar mais carregar tudo nas costas. Ainda assim, sempre que lembrava do meu irmão, sentia uma fissura dentro de mim. Eu tentava entender se ele sentia algum remorso, se em algum momento pensou nas consequências do que fez. Mas ele nunca me procurou. O silêncio dele dizia tudo. Ele estava confortável na posição em que me colocou, confortável na narrativa que criou. E eu precisava aceitar que nada que eu fizesse mudaria isso. Alguns meses depois, recebi uma notificação formal da empresa pedindo minha assinatura em alguns documentos de transição final. Não era obrigatório que eu assinasse imediatamente, mas aquilo reacendeu uma mistura de tristeza e revolta. Eu sentei diante dos papéis, respirando fundo, tentando não deixar as emoções tomarem conta de novo. Ler cada linha, cada cláusula, cada termo que formalizava minha saída definitiva foi como abrir um ferimento antigo. Mas também foi o momento em que percebi que precisava encerrar aquele ciclo de forma consciente. Eu me lembrei de quando era mais novo e sonhava em construir algo duradouro com minha família. Lembrei de quando acreditava que laços de sangue eram indestrutíveis. Toda a ingenuidade daqueles anos caiu sobre mim de uma vez. Percebi que, de alguma forma, eu ainda estava preso à expectativa de que meu irmão um dia reconheceria o mal que fez. Só que isso nunca aconteceu. E talvez nunca aconteça. Segurei a caneta por alguns minutos antes de finalmente assinar cada página, uma a uma. Não como alguém derrotado, mas como alguém que finalmente decidiu parar de justificar o injustificável. Ao devolver os documentos, senti um vazio enorme, mas também uma estranha sensação de liberdade. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu pudesse respirar sem sentir que estava carregando o peso de uma família inteira nas costas. A dor ainda estava ali, mas agora eu sabia que ela fazia parte do processo de seguir em frente. Com o tempo, comecei a pensar no que construiria dali para frente. A empresa tinha sido meu mundo, mas não precisava ser minha história inteira. Passei a explorar projetos que sempre deixei de lado por falta de tempo. Conversando com alguns amigos próximos, recebi propostas para participar de novos negócios, desta vez como sócio minoritário, algo que nunca pensei em aceitar antes. Curiosamente, essa nova abordagem me fez sentir mais leve. Trabalhar sem o peso da obrigação familiar era uma sensação nova para mim. E, aos poucos, fui percebendo que meu valor não estava preso àquela empresa que eu havia perdido. Estava na minha capacidade de recomeçar, de criar, de liderar com verdade e não com jogos de poder. A relação com minha família, porém, nunca mais foi a mesma. As reuniões familiares se tornaram raras, e quando aconteciam, havia sempre um silêncio constrangido quando alguém mencionava meu irmão. Ele, por sua vez, continuava agindo como se tivesse feito a coisa certa, como se tivesse vencido alguma disputa imaginária. Mas a vitória dele veio acompanhada de uma perda que talvez ele ainda não entenda: perdeu o irmão que sempre esteve ao lado dele, que sempre tentou apoiá-lo, que sempre acreditou que família vinha antes de tudo. E isso era algo que não tinha como recuperar. Eu, por outro lado, comecei a encontrar paz na ideia de que seguir em frente não era abandonar minha história, mas sim escolher um caminho que não estivesse baseado em dor. Hoje, olhando para tudo o que aconteceu, ainda sinto uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por ter perdido meu irmão para um jogo de ego e insegurança que ele mesmo criou. Alívio por não estar mais preso a um espaço onde fui traído da forma mais profunda possível. A reunião de acionistas que me tirou da empresa foi, sem dúvida, um golpe duro, mas também foi o evento que abriu meus olhos para o que eu vinha ignorando há anos: nem toda família merece o peso que depositamos sobre ela. Às vezes, o amor que acreditamos existir é apenas projeção nossa. Se eu me arrependo de algo,
Talvez de não ter percebido antes que meu irmão não me enxergava como parceiro, mas como obstáculo. Porém, ao mesmo tempo, sei que tudo o que fiz foi movido pela intenção de fortalecer nosso futuro juntos. Ele escolheu outro caminho. Eu escolhi seguir sem carregar mágoas que me paralisem. Ainda dói? Dói. Mas agora a dor não me define. Ela só me lembra de quem eu fui e de quem eu decidi ser depois de tudo. E, apesar de tudo, sigo acreditando que posso construir algo novo, algo meu, sem as sombras daquela sala de reunião. Talvez um dia meu irmão perceba o tamanho da perda que causou. Talvez não. Mas isso já não é mais minha responsabilidade. Minha responsabilidade agora é comigo. E pela primeira vez em muitos anos, isso é suficiente.